Então, eu sabia que eu queria fazer a transição de carreira e eu sabia que eu queria viver do meu propósito. Se eu tinha isso muito claro para mim, eu ia fazer o que precisava. Eu pedi demissão com 19 anos, ia fazer transição para uma carreira que nem existia na época. Eu ia aprender a falar com pessoas, mesmo sendo meu maior desafio, a liderar uma empresa, a ter time. Sim, porque eu tinha esse foco e eu sabia que eu ia fazer o que era necessário. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, Head de Marketing, sempre trago uma convidada inusitada que vale muito a pena você acompanhar. Vamos falar muito sobre empoderamento, sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de dar voz a ela, tô gaguejando hoje, gente, mas calma, fica comigo. Vamos agradecer a Cador. Obrigada, Cador, por sempre trazer looks incríveis para mim. Se você não é de Atibaia e região, não tem problema. É só ficar atenta no Instagram dela e adquirir as peças que ela manda para você. Judite Cosméticos. Se você tem um sonho de ter uma marca, um produto de cosméticos com o seu nome, essa é sua chance. Visite o site, eles vão te atender com todo carinho. E também um toque de brilho. Muito obrigada, Aline, por ser uma revendedora Eudora e sempre trazer tudo o que é novidade da Eudora e toda a minha make. Obrigada sempre. Bom, vamos falar hoje, né? Falar de empreendedorismo e não deixar de lado a parte financeira, né? Mais do que financeira, eu acho que é de fato a organização. Nós mulheres acho que sempre deixamos muito de lado essa parte, sempre os homens cuidando, nada contra, mas ter um domínio maior, né? Entender sobre investimentos. Falar com propriedade do assunto é mais do que necessário. Então, muito obrigada, Veridiana, por estar aqui com a gente para falar a respeito. Você que traz uma abordagem no seu Instagram de um modo simples, sem ser pesado. Eu mesma, como mulher, sempre achei chato falar de finanças. Eu gosto de dinheiro, mas falar de finanças eu sempre achei muito sério, como era colocado antigamente. E ter pessoas como você aqui, que vai desmistificar isso, é muito bom. Então, obrigada por estar aqui, porque você ainda carrega a questão de ser mentora, consultora financeira, empresária, investidora. E nas horas vagas, o que você faz? Nas horas vagas, eu sou mãe de pet. É uma boa também, porque dá trabalho. Dá trabalho, a gente cuidar do bichinho. Antes de começar, de fato, a falar sobre a questão financeira, eu tenho um quadro que é o bate-bola com elas, tá? Onde eu faço 3 perguntinhas para você responder rapidamente o que vem à sua mente, tá bom? Tá. Qual o objetivo que você tem mais orgulho de ter alcançado? Nossa. Hoje, o meu principal objetivo nos últimos anos era justamente ter crescido como empresária. Então, eu comecei quando eu tinha 19 anos. E quando eu comecei, ninguém me olhava como, nossa, uma profissional, uma empresária, mesmo eu já sendo com 19 anos. Então, hoje é algo que eu tenho muito orgulho de não só ser percebida, mas de fato ser uma. Qual lugar que você sonha em conhecer e por quê? Sonho ainda ou sonhava? Bom, tem ainda algum ou não? Tem. Você já gabaritou? Não gabaritei, mas tinha um que era o sonho da minha vida. Qual era? Era Disney. Desde sempre era o sonho da minha vida. Realizei em 2022. E qualquer exemplo de viagem, eu sempre penso em Disney. Voltaria pra lá? Com certeza, só alguém me chamar. Deu tempo de você fazer tudo o que queria? Deu tempo. A gente ficou quase 15 dias. Deu tempo de fazer cruzeiro, deu tempo de ir todos os parques, deu tempo de ir ao Chilete, deu tempo de fazer tudo. Foi maravilhoso. Sonho realizado. Teve que descansar depois da viagem? Fiz uma férias depois da viagem. E em qual profissão você seria péssima? Qualquer coisa que é artístico, manual. Não vai? Eu não sou boa em coisas manuais. Eu sou ótima com números, eu sou ótima de organização, mas me pede pra pintar alguma coisa. Não, eu sou uma ótima consultora financeira. Então vamos entrar já aonde você domina. Como é que surgiu a questão dos números na sua vida, Vê?
Olha, pra mim, a questão dos números sempre foi muito natural. Antes de entrar no mundo de finanças, eu estudei ciência da computação na faculdade. Então, assim, raciocínio, lógica, essas coisas eu sempre adorei muito. Minha matéria favorita na escola era física e matemática, pra você ter ideia. Não é muito comum pra meninas e mulheres, né? Eu sempre Então, odiei e fui muito mal. Era todo tipo mundo sempre me fala todas isso. as minhas recuperações. Eu na faculdade eu fiquei de DP 4 vezes de estatística Sério, aplicada à psicologia, porque eu era adorava. planilha, Excel e nunca foi o meu Eu forte. adorava, assim, cálculo. A minha matéria favorita da faculdade, na época de ciência da computação, era cálculo. Eu cheguei a fazer iniciação científica em astronomia computacional. Então, assim, muito nerd. Quem faz isso se aplica em qual profissão? Se aplica em astronomia. Meu Pois é, Deus. aventuras. Cheguei até a ganhar um prêmio na faculdade na época por causa disso. Nada a ver com o que eu faço hoje. Eu fiz uma transição de carreira totalmente assim, de uma área que não tem nada a ver com finanças. E por quê? Porque quando eu tava trabalhando na área de TI, eu adorava muito, eu sempre gostei bastante dessa parte, mas eu não me dei bem com o modelo CLT. Tá. Então eu já não estava mais feliz dentro do que eu fazia. Já também não estava mais tão animada para estudar, então quando você não quer mais continuar se aprimorando, você tá fadado a não crescer muito na carreira. E sem querer, eu descobri o mundo de finanças. E assim, eu nem sabia que era algo que se estudava. Na época, as únicas referências que existiam era quem falava de conteúdo no YouTube. Então era Natália Arcuri, Patrícia Lage, Thiago Nigro. E sem querer, algum dia, o YouTube me recomendou um conteúdo de um deles. E quando eu li, eu falei, gente, eu faço isso aqui. Existe uma área que estuda algo que eu faço sem nem perceber. Eu nem sabia que eu fazia algo diferente com o meu dinheiro até eu começar a trabalhar, até eu começar a estudar sobre o tema. E me apaixonei perdidamente. Fiquei apaixonada pela área, se tornou minha missão. E hoje eu me dedico 100% a isso. Foi esse o insight que você teve para olhar esse nicho? Foi. Foi principalmente ver que existe uma área que faz algo, que estuda algo, né? Que eu faço minha vida inteira sem nem perceber. E quando eu comecei a perceber isso, que era diferente, eu reparei que todo mundo à minha volta tinha algum problema com o dinheiro. Então, mesmo eu sendo estagiária na época, era estagiária de TI ainda. Com meu salário estagiária, eu dava dicas pro meu chefe de como ele podia lidar com o dinheiro dele. Porque ele percebia que eu fazia alguma coisa de diferente ali. E era pra todo mundo, era pra família, era pro chefe, era pros colegas de trabalho. Eu falei, tá, tem alguma coisa aqui que vale a pena explorar. Já estava em você esse espírito de liderança, né? Olha, eu desenvolvi muito, sendo bem sincera. Essa parte de liderança, pra mim, não é natural. Eu escolhi ciência da computação na época pra não lidar com gente. E migrei totalmente. Porque eu me identifiquei com algo bem diferente. Então é tudo treinável. É engraçado você falar isso, porque você não queria lidar com pessoas Não. e hoje é o que você faz de melhor. Exato. Você se atribui que tipo de competência em você para ter mudado esse olhar? Nossa, boa pergunta. Eu acredito, eu falaria disciplina, mas não é só disciplina. É ter um foco muito grande naquilo que você quer. Então eu sabia que eu queria fazer a transição de carreira e eu sabia que eu queria viver do meu propósito. Se eu tinha isso muito claro pra mim, eu ia fazer o que precisava. Eu pedi demissão com 19 anos, ia fazer transição pra uma carreira que nem existia na época. Eu ia aprender a falar com pessoas, mesmo sendo meu maior desafio, a liderar uma empresa, a ter time. Sim. Porque eu tinha esse foco e eu sabia que eu ia fazer o que era necessário. O legal é que quando a gente fala, você percebeu que até dicas você era capaz de dar, né, para o seu chefe. A gente colocar na questão de porcentagem, se mais mulheres ou homens não dominam a parte financeira, eu acho que seria assim muito raso da minha parte, porque de fato acho que é a cultura do brasileiro não lidar com as finanças, É. né? Agora e de uns anos para cá que a gente enxerga na escola um movimento, e não são todas, para saber lidar com o dinheiro, né? E deveria ter o dobro, mas ainda não Deveria. tem. Mas eu queria que você falasse o negócio, a hora que você virou e falou assim, eu vou passar essa informação a respeito de finanças. Como foi isso? No começo, quando eu descobri o mundo de finanças e me apaixonei,
eu queria só falar para as pessoas. Então, assim, eu nem pensava em fazer transição de carreira na época. Como eu estava no CLT, eu tinha algumas opções de ou criar um canal no YouTube, ou fazer blog, ou um Instagram. Blog ninguém mais lia. YouTube dá muito trabalho no CLT, criei uma página no Instagram e coloquei economia diária. Então, no começo foi muito hobby de vou dar dicas de finanças para as pessoas. Com o tempo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e o que era um hobby se tornou o meu trabalho. E era só dica. Era só dica? Você Era ainda dica... não tinha pensado em monetizar. Eu nem sabia que dava para monetizar. Eu falei, gente, nossa, eu nem pensava sobre isso. Então, na época era dicas para economizar. Hoje em dia já mudou bastante o nosso tipo de abordagem. Mas era só fazer isso. E aí, com o tempo foi crescendo, as pessoas foram se identificando comigo e muitas pessoas perguntaram sobre consultoria. Se eu dava mentoria, consultoria, se tinha alguma coisa para a pessoa aprender diretamente comigo. E aí, quando eu descobri que isso era possível, eu falei, tá bom. Começou a loucura na minha vida, que era faculdade, CLT e fazer a consultoria financeira. Então, minha transição de carreira foi por 4 meses, mais ou menos, ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Sem dormir, sem final de semana, sem feriado, porque eu queria muito que aquilo acontecesse. E eram mais mulheres ou homens que chegavam até você? Me pedindo a consultoria, bem mais mulher, até hoje. Até hoje. A maioria dos meus clientes de consultoria financeira são as mulheres. Até quando é casal, é a mulher que busca. E eu ia perguntar isso pra você. A maioria já está empreendendo? Não. A maioria... Assim, é muito diverso. Porque a minha especialidade na consultoria financeira é pegar todo o conteúdo de finanças e personalizar para cada pessoa. Não importa se é funcionário público, CLT, se empreende, se está endividado, se investe, se quer viajar para Disney, se quer comprar uma casa, não importa. Eu sempre personalizo para essa pessoa saber exatamente o que fazer. Então, vem de tudo. Tem pessoas que empreendem, que querem começar a empreender, que tá já no empreendimento, só que mistura PF, PJ, aquela loucura que todo mundo faz. Então, é bem diverso. É porque eu quando passeava aí pelas empresas e conversava com a mulherada, eu percebia que a maior dificuldade era aquela questão de facilitar a vida para o contador, o que ia fechar de caixa, o que ia mandar. Operacional. Exato. Aí acontecia alguma coisa, pegava o dinheiro do caixa ali da loja para sair para comprar e o dinheiro é da loja. Então você percebe que as múltiplas funções de uma mulher, né? Pelo fato, é mãe, vai ser empreendedora também, tem que cuidar do caixa. Às vezes o marido tá numa outra linha, não tá junto no negócio. Torna a vida dela muito mais solitária e difícil. Sim, e até quem coloca o marido não sabe muitas vezes. A gente acha que os homens sabem, mas ninguém teve educação financeira, tanto mulheres quanto homens. E não é só a matemática. Tem também o dia a dia ali pra gente fazer. Então, às vezes é um mito, né, que as pessoas acreditam. Vou colocar meu marido que vai dar certo. Nem sempre. Nem sempre. Então, é sempre importante a gente quebrar esse mito, se alguém estiver pensando em fazer isso aqui. Por onde começar a organização financeira? Entendendo na clareza o que acontece hoje. Muitas pessoas têm que se organizar financeiramente colocando aquelas regras prontas. Não sei se você já viu alguma. 50, 30, 20. 70% é para custo fixo. Não, na verdade, 70% para custo, 30% para investir. 50% para o custo variável, 30% para o fixo, que seja. Isso não funciona. Porque pensa você pegar uma pessoa, uma mulher, que já tem uma família, que empreende, que tem as suas contas, que já vive, já tem parcela, já tem dívidas, e do nada tenta encaixar ela no modelo matemático. Se fosse só isso, meu trabalho nem precisaria existir, porque seria muito mais fácil. Seria só você entender porcentagem, que é uma matemática básica, para você lidar com o seu dinheiro. Só que isso não funciona. Porque se a gente tenta encaixar a nossa vida financeira em uma porcentagem pronta, muita gente vai se frustrar, porque você já é um ser humano que vive. E se você ignora essa parte, a matemática você pode tentar fazer o que quiser com ela. Ela não vai funcionar. Então você precisa entender quem você é hoje financeiramente. Qual é o seu padrão de vida real e não só com aluguel, contas fixas, tá? O iFood você pede no final de semana, tá no seu padrão de vida. Descobrir quanto custa ser você. Que aí sim você vai saber como direcionar de maneira mais inteligente o seu dinheiro. Eu achei que eu era barata, então não é não. Não, mulher não é barata, não. Você falou aí agora, eu tava pensando, eu falei, não é tão barato, não. E esse é o erro mais comum, porque a gente faz a conta básica, né? Todo mundo sabe os custos fixos, aluguel, conta de luz, mercado, mais ou menos, as parcelas, financiamentos. E aí faz a conta e fala, não, eu consigo investir todo mês R$2.000, R$3.000, que é a diferença.
Só que vai ver, o dinheiro não sobra. Por quê? O dinheiro sozinho, ele não sobra. Você tem que fazer isso acontecer. E você ignora o dia a dia, você ignora que você é um ser humano que quer ficar bonita, que quer pedir um iFood, quer pegar um Uber. Isso é a fórmula para o fracasso. Eu ia falar, meu custo fixo hoje com beleza são R$ 100 por mês. Tá Ok. bom, é o conceito que eu falo, eu sou barata, mas não, quando você vai Não. ver para comer, para fazer exercício, entendeu? As coisas que você preza por ter na sua casa, aí você Sim. fala, não é só isso. E não tem problema não ser barato. Porque às vezes a gente fica nisso, ainda mais nós, mulheres, né? Mulher tem uma coisa que, se for pra fazer pra outras pessoas, dá um jeito. Se for o seu filho pedindo alguma coisa, seu marido falando que precisa, seu familiar, você faz. Agora, se você ousa pensar em comprar uma bolsa pra você, ou ir no shopping comprar uma roupa, você fala, não, que futilidade, né? Nem precisa tanto. Porque é enraizado na nossa cabeça. Só que a gente tem que entender que não tem problema você querer essas futilidades, porque você é um ser humano que quer viver. A gente vive num mundo que incentiva isso. A questão é você fazer, encaixar no orçamento na sua realidade hoje. Isso é o que a gente mais defende na economia diária. Não precisa deixar de fazer nada para você economizar, investir. Tem que conseguir encaixar no seu orçamento. Quando você fala sobre as mentorias, sobre a consultoria, se você está aí nos acompanhando, chegou até aqui, por gentileza, já aproveita e dá o like aqui nesse vídeo, tá bom? Porque é assim que a gente percebe que o conteúdo está sendo relevante para você, que você está gostando, para a gente batalhar por mais conteúdos neste formato, tá bom? Você acha que está atrelado, né, quando você está na mentoria e consultoria, muito mais o fator emocional da pessoa do que apenas o aprendizado a lidar com o dinheiro? Com certeza. É um 80-20. 80% do dinheiro é emocional, sem dúvida alguma. Vou dar um exemplo clássico. Compra de casa própria. Não sei se você tem vontade de comprar casa própria, já comprou? Não, Não? não. Não comprou ou não tem comprou. vontade? Já Não, pensou não, em fazer isso? Não tenho vontade. Você tem alguém da sua família que fala, não, a gente precisa ter a nossa casa, coisa assim? Todo mundo fala. Todo mundo fala. Isso é o mais comum que aparece na consultoria. Às vezes a pessoa chega na consultoria, a gente tem um processo aqui, a gente tem que entender o momento financeiro da pessoa, ou seja, tudo o que acontece hoje na vida dela e onde ela quer chegar. Quando a gente pergunta dos objetivos, muitas pessoas falam, quero comprar a minha casa. Só que a gente começa a perguntar, por quê? Ah, porque eu quero ter minha casa. Por quê? Porque todo mundo precisa ter algo no seu nome. Por quê? A pessoa não sabe me dizer. É algo tão enraizado na nossa cultura que às vezes a pessoa compra algo que é a compra mais cara que ela vai fazer na vida e nem sabe me dizer o porquê. Sendo que, na verdade, o que ela queria, por exemplo, era só sair da casa dos pais. Para isso serve um aluguel. Por que você quer já fazer uma dívida de 30 anos? É a emoção. É emocional de você querer pertencer, é emocional de você querer uma segurança, é emocional de você ouvir o que a sua família fala e que todo mundo coloca como sucesso. É emocional de você querer comprar um carro que você viu na TV. É emocional de você querer se sentir de uma maneira específica. É sempre assim. A matemática é a parte mais simples, gente. Matemática que você precisa para se organizar financeiramente, soma, subtração, acabou. O resto uma planilha calcula. E a consultoria cabe hoje para todos, porque eu ainda Cabe. me deparo com pessoas falando, ouvem a palavra consultoria, mentoria, acham que é aquela história que, tipo, eu tenho que vender meu carro para poder ter alguém para me ajudar. Infelizmente, ainda a gente se depara com esse tipo de pensamento. Hoje, como é que a gente poderia... Eu sei que cada situação depende, não é a questão de você colocar os seus valores, mas como é que a pessoa pode conseguir enxergar o valor agregado final, não o quanto ela está investindo naquele momento, porque justamente você vai plantar para colher, né? Não é aquele negócio que você vai receber na hora, você não vai resolver de fato em 30 dias a vida da pessoa, até porque quem tem que resolver é ela mesma. Exato. Por isso que é uma consultoria. Eu vivo de consultoria financeira desde 2018. Hoje, o Economia Diária, que na época era um hobby, hoje é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal. E a gente atende, assim, de tudo que você possa imaginar. Pessoas que ganham R$ 2.000 por mês, conseguem economizar todo mês, investir para conquistar o que elas desejam, desde pessoas que ganham 50 mil no mês e gastam 60. Então, assim, a gente vê de tudo e não é só sobre o quanto a pessoa ganha, assim como quanto ela gasta e como ela gasta esse dinheiro.
Para a pessoa entender o valor disso, é se fazer a pergunta mais básica. A vida financeira dela hoje, ela tá totalmente satisfeita? Não tem absolutamente nada que você gostaria de melhorar? Talvez ter mais dinheiro para você viver e gastar como quiser, garantir uma aposentadoria tranquila, sem depender de governo, poder viajar quando você quiser. Não tem nada, absolutamente nada que você queira evoluir ou melhorar? Se não tiver, perfeito. Aí a pessoa não precisa da consultoria, ela tá satisfeita. Agora, se tiver uma coisinha que você quer melhorar ou que você tenta todo mês fazer, mas não consegue, vale a consultoria. Porque se você tentou a sua vida inteira, ou meses, e continua exatamente igual, não tirou nada do papel, tem alguma coisa errada acontecendo. Não é só preencher uma planilha. Nossa, já tentou preencher uma planilha e não deu em nada? Peraí, que planilha pra mim até hoje eu tenho aversão à planilha. Tudo bem. Não tem como. Tanto que às vezes o Danilo vira e fala assim: vem cá, a gente precisa conversar, olha aqui a planilha. Até nisso eu fujo, entendeu? Porque Sim. só de olhar eu já começo. Mas de certa forma é necessário você ter uma noção. Sim, e pode ser na planilha, pode ser em qualquer outro lugar, tá? Eu falo planilha como exemplo. Mas o que é muito comum as pessoas fazerem é, vou me organizar financeiramente. Vou pesquisar uma planilha na internet gratuita. Baixa, começa a preencher, se perde no meio do caminho, esquece de preencher algum dia, o número não bate e não mudou nada. Larga a mão. Não mudou nada, porque preencher planilha, gente, é registrar. Registro financeiro. Isso é olhar o passado. E até o dia de hoje, a gente está em junho de 2024, a gente não aprendeu ainda como mudar o passado. Então, se você ficar lá o mês inteiro preenchendo a planilha, não vai mudar nada na sua vida. Por quê? Você está só anotando o passado. O que você vai fazer com aquela informação? O que você vai fazer no meio do mês com aquela informação? É isso que vai mudar a vida financeira. É engraçado você falar isso. Eu tive uma cliente que ela virou e falou assim: eu preciso fazer o fechamento de caixa já para o contador, já estou devendo faz 2 meses. De fato, o dinheiro já não tem mais. Já foi. Já saiu. Você tem que... Por isso que acaba sendo, acho que, maçante isso. É. E o principal para o empresário é entender. E aí a gente fala como empresária, não só como consultora financeira. O operacional, você pode delegar para alguém. Alguém registrar uma planilha, alguém baixar o seu extrato e mandar para o computador. Isso você paga para alguém fazer. O que você tem que ter de visão é a estratégia por trás daquilo. Chegou o dinheiro, o que exatamente você vai fazer com ele? Porque muitas empresárias, seja com negócio físico, negócio digital, falam: vou aumentar meu faturamento, vou investir aqui para ter mais lucro. Ok, e quando esse lucro chegar? O que exatamente você vai fazer? Você vai esperar o dinheiro chegar para você ver o que vai acontecer? E aí ele vai embora na mesma velocidade. Ou pior, muitas empresárias fazem isso. Sempre ficam reinvestindo no negócio, o que não é errado, mas só reinvestem, não dá nem tempo de ver o dinheiro ali. Então, sempre sem dinheiro ou sem a visão de quando eu vou ter meu lucro, minha retirada de lucro. Porque todo mundo precisa, a gente começou a empreender para isso, né? Eu fico aqui fazendo assim a minha... fico pensando aqui nos meus possíveis erros, né? Porque, de fato, isso daí eu me recuso a fazer. E quando você se recusa, você está fechando o olho e também não quer dizer que você vai sair do lugar, né? Tendo esse tipo de atitude. Sim, e a gente tem que entender, todo mundo toma decisões financeiras. A gente toma decisões financeiras milhares de vezes no dia. Tudo é dinheiro. Absolutamente tudo. Se você decidir ligar o ar-condicionado ou não, tem dinheiro envolvido. Você decidir usar tal roupa no dia, tem dinheiro envolvido. Pode ser boas decisões financeiras ou decisões financeiras ruins. Aí vai da escolha da pessoa olhar para isso ou não. E a gente falando de organização, que seria uma premissa básica de todos terem, quando a gente fala de investimento, mulherada tá se prestando a fazer investimento ou ainda Sim. tem muito que caminhar para crescer isso? Olha, muito que caminhar tem, com certeza. E é até engraçado, né? Você falou agora de áreas masculinas, eu pensei... Eu só me coloquei em áreas masculinas minha vida inteira. Porque era TI, depois algo com astronomia, depois finanças, era só masculino. E nos últimos anos, tenho percebido um movimento de mais mulheres entrando, tanto quanto profissionais, porque eu também formo consultores, eu percebo que é 70% mulheres querendo se formar, 30% homens. E na Bolsa de Valores, no mercado de finanças como investidoras, também tem crescido cada vez mais. Tem dados que mostram que as mulheres são investidoras mais conservadoras. Então, elas
arriscam menos do que homens na hora de investir, mas tem crescido. Ainda tem muito espaço para crescer, mas tem evoluído sim. Quando você fala da sua formação, né, que você faz essa parte de criar, né, uma nova leva de consultoras e que é a maioria. Como é que funciona? A pessoa só fala para você, quero ser consultora, e você dá esse start? Ou existe uma triagem, você percebe o momento que a pessoa tá? Porque a gente pode estar falando agora com alguém que está querendo Sim. exatamente, se viu em você, né? Eu sempre gostei, não quero mais ficar no regime CLT, quero me jogar. Como é que funciona? Aproveita para vender seu peixe. Perfeito. O critério é o seguinte, se você é uma pessoa ética, comprometida com o que você quer fazer, tá ótimo. Você pode ser consultora de finanças pessoais. Por quê? Vou colocar o meu exemplo. Eu comecei com 19 anos de idade. Não existia ninguém falando como se formar consultor, como fazer uma consultoria financeira. Eu fiz várias especializações na minha carreira que eram só teóricas. Então, acabei sendo muito boa na teoria, mas na hora de repassar para o cliente, eu não sabia como fazer. Então, eu tive que, por anos, na prática, errar muito com os clientes até entender o modelo que é replicável e que funciona, que é o que ensino hoje na minha formação de consultores. Só o que eu tinha era a vontade de fazer acontecer, esse comprometimento e essa ética, porque todo o restante é treinável. A sua venda para o cliente é treinável, a metodologia você aprende, como personalizar para o cliente você aprende. Então, é o único critério que você tem. Hoje, a profissão do consultor de finanças pessoais não existe por trás uma regulamentação ainda. Então, qualquer pessoa pode entrar, não existe nem graduação que ensina isso ainda. Isso vai mudar ao longo do tempo, mas hoje, por enquanto, não existe. A nossa formação é reconhecida pelo MEC, então já é uma baita conquista aí para a nossa profissão. E tem o reconhecimento pela ABFIN, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Então, a nossa metodologia é a única para finanças pessoais no Brasil que tem esse reconhecimento. Então, assim, você está falando com alguém que começou do zero e forma consultor. E se você tem essas duas coisas, ética e comprometimento, você pode ser consultor, porque todo o restante é treinável. E a todo momento, alguém pode te procurar. Sim. Não existe período, nada, tempo para você abrir essa oportunidade. A gente abre turmas ao longo do ano. Tá. Mas é sempre interessante a pessoa acompanhar, porque pode ser a cada 3 meses, pode ser 2 turmas no ano. A gente vai sempre vendo de acordo com a demanda que a gente tem. Então, mulherada, você que está aí nos acompanhando, se você enxergou uma vontade de virar consultora, se tornar consultora, quer saber mais a respeito de como funciona, o Instagram da Veridiana tá aí o tempo todo aparecendo na tela para você ir até lá, mandar uma DM para ela, conversar a respeito, ou até mesmo não quer virar, né, a chave, quer continuar empreendendo, mas precisa de alguém só para colocar um olhar e te auxiliar aí nas finanças. Então, busque ajuda. O nosso caminho, quando a gente está com uma pessoa especialista do nosso lado, é muito mais fácil e rápido. É isso. É não ter medo de pedir ajuda. É isso. E mulher tem muito receio de pedir ajuda, né? Nós somos muito boas em ser multitarefas. Então, nós somos empresárias, mães, esposas, amiga, filha, a parte financeira, a parte de marketing. A gente é muito boa em aprender tudo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que não tem problema você querer contratar um profissional, buscar alguém que te oriente a fazer isso mais rápido. Na verdade, isso te economiza dinheiro, né? Exatamente. Quando alguém vai te mostrar o caminho mais rápido, mais seguro para você conquistar aquilo que você deseja, é uma economia não só de tempo, mas dinheiro. Exatamente. Vê, eu quero agradecer o seu tempo, seu deslocamento, você vindo até aqui. Espero que, de fato, a gente consiga tocar uma pessoa, minimamente uma pessoa, Sim. que entre em contato com você e que queira fazer essa mudança, essa virada de chave. E aproveitar para dar voz a você aí, para você olhar para a câmera e dar o seu recado. Olha, se você está assistindo e for levar uma coisa desse podcast de hoje você é capaz de dominar o seu dinheiro. Sem dúvida alguma. Não precisa ser boa em matemática, não precisa gostar de planilha, não precisa ser do mundo financeiro, não precisa do seu marido se você não quiser. Você é capaz, porque existe sim um caminho que funciona para você. Se você já tentou várias vezes e não deu certo, é só porque você ainda não descobriu o que se encaixa na sua vida e no seu momento financeiro. Não desista, porque todo mundo toma decisões com dinheiro todos os dias.
Obrigada mais uma vez, Vê. Mulherada, a gente não tá sozinha, tá bom? A gente tá aqui, ó, batalhando vários temas relevantes para você fazer aquela busca como se fosse um Netflix de fato. Escolhe por relevância o tema que você tá precisando ali, ó, entender um pouquinho mais sobre. Assiste o episódio completo, entre em contato com os profissionais, que vai ser muito mais prazeroso para você do que ficar tentando aí sozinha, porque quem tenta não consegue. É isso. Quem tenta, não faz nada. Não faz nada. Lembrando, o meu Instagram, @tasantarosa, vai lá, dá uns toques para mim, tá bom? E o Instagram do Acordo Podcast também. Vê, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, passou voando, gente. Eu ficaria aqui mais horas. Eu falo, parece que os bastidores, até a gente organizar tudo, é muito mais demorado do que no valendo. Foi um prazer. E vamos marcar uma próxima, que Vamos, seja bem com certeza. próxima. Com Gente, certeza. obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.